E agora, para fomentar mais reflexões, nós vamos chamar nosso primeiro oráculo. Ele é uma voz muito importante na luta dos povos originários e vai falar sobre o direito à terra e demarcação de territórios no Brasil. Uma pauta que muita gente acredita que é exclusiva dos povos indígenas, mas que afeta toda a sociedade. Para os povos originários, a luta pela preservação ambiental é diretamente conectado com a luta pela igualdade racial, uma luta que deveria ser abraçada por todas as pessoas. E no cenário atual do Brasil, diante da ameaça do marco temporal, precisamos falar sobre isso mais do que nunca. E para refletir sobre estes desafios, convidamos o professor e escritor Daniel Munduruku. Olá, eu sou Daniel, um brasileiro nascido Munduruku, com muito orgulho. Sou professor por opção, sou um escritor por vocação e sou um empreendedor por necessidade. Tendo nascido, crescido dentro de uma tradição oral, eu fui aprendendo aos poucos que é super importante e super urgente a gente pensar de uma forma circular, de uma forma coletiva. E esse pensamento coletivo que tem alimentado sempre os meus sonhos, alimentado as minhas ações, alimentado, assim, todo o meu desejo de contribuir com a sociedade brasileira. Tenho feito isso procurando, na escrita, na literatura, traduzir um pouco daquilo que o meu povo sempre me ensinou, sempre trouxe como parte fundamental da minha trajetória e da minha compreensão de vida. Nossos povos são povos do presente. Meu avô, que foi um grande sábio, me ensinou desde sempre a pensar de uma forma holística, de uma forma circular. E olhando dessa maneira e olhando o mundo dessa forma, eu fui construindo a ideia de que nossos povos são povos do presente, são povos do agora. São povos que fazem desse tempo presente, desse agora, o seu modo de pertencer ao mundo. Olhando assim, a gente foi compreendendo aos poucos que a nossa trajetória nesse mundo é uma trajetória de pertencimento. Ou seja, nós precisamos nos integrar a essa natureza, a essa grande compreensão do mundo que nos permite não nos tornarmos donos, não nos tornarmos proprietários, mas sermos parte. Ou seja, somos natureza, fazemos parte da natureza, nos alimentamos da natureza porque entendemos também que a natureza se alimenta de nós, se alimenta da nossa forma de interagir com ela. Ser natureza significa exatamente construir um modo muito próprio de responder aos grandes dramas da existência. Todos nós, vocês sabem, todos nós somos parte de um grande sistema que precisa dar respostas. Respostas ao que nós somos, de onde viemos, o que fazemos nesse mundo, como construímos o nosso modo de ser e estar no mundo que nós vivemos. Isso nós chamamos de cultura, né? A cultura é a nossa forma de responder a essas indagações. Portanto, entendermos-nos como parte da natureza significa também projetarmos sobre ela os nossos desejos, os nossos sonhos, não para dominá-las, não para dominar a natureza, mas, sobretudo, para nos sentirmos integrados a ela. Portanto, ser parte da Terra não significa ser dono dela, não significa querer ela para nós, mas sim nos colocarmos em sintonia. A isso tudo, nossos povos têm chamado de bem viver, ou criaram uma forma própria de olhar para esse mundo e nos entendermos parte, nos entendermos colocados dentro do coração dessa grande mãe, que nós chamamos, assim nós chamamos a natureza, né, de nossa grande mãe, porque ela é exatamente aquela que nos acolhe, aquela que nos alimenta, aquela que nos dá dignidade, aquela que nos transforma. Portanto, ser parte da natureza é também construir um modo próprio de cuidar dessa natureza. É isso que a gente faz. É isso que tem sido a nossa grande fórmula de viver. Que as pessoas na cidade não entendem muito pouco. Não entendem porque, é claro, a sociedade ocidental é uma sociedade
linear. É uma sociedade que olha para o futuro como uma conquista permanente. Nós olhamos para o presente, nós somos seres do presente. Isso significa dizer que o nosso lugar no mundo é o aqui e o agora. Por isso, às vezes é um pouco incompreensível quando as pessoas querem que nós indígenas sejamos do passado. O passado não é uma prisão. O passado, na verdade, é a possibilidade de nos libertarmos, porque o passado é o impulsionador da nossa memória. O passado nos empurra para frente, mas ele só tem sentido aqui e agora, no presente, não é? Portanto, os nossos povos olham o seu lugar no mundo como um presente que nós ganhamos do universo. E o universo fica cada vez mais feliz, cada vez mais contente, quando ele vê que nós o usamos. Quando nós recebemos esse presente, usamos esse presente, transformamos esse presente numa dádiva e, portanto, cuidamos daquilo que nós recebemos. O universo fica feliz, manda outras dádivas, manda chuva, manda outros presentes para a gente e vamos fazendo assim uma troca permanente. Para agradecermos a isso, nós cantamos, dançamos, pintamos o nosso corpo, enfeitamos o nosso corpo como uma forma de nos sentirmos gratos e nos sentirmos parte do mundo que a gente vive. Isso, para nós, é tão fundamental, tão importante, que sem isso e sem o nosso território, sem a possibilidade de nós termos um lugar para nos colocarmos, para nos posicionarmos, nós ficamos vazios. Então, terra para nós não é, de fato, propriedade. Ela é o nosso corpo. Nós somos a terra e a terra somos nós. Ou seja, indígena sem terra, indígena sem território, ele fica sem nada. Ele fica órfão. Não é? Por isso, nós não entendemos o porquê, né, que as pessoas querem o tempo inteiro destruir esse nosso modo de ser, que é um modo simples. Nós não brigamos com ninguém, não disputamos espaço com ninguém, nós não queremos dominar ninguém, queremos ter apenas o direito de vivermos no lugar que nós consideramos sagrado, o lugar que é nosso, o lugar que reflete o nosso espírito, o nosso estar no mundo, a sacralidade que nós entendemos que está presente em todo o universo. Não entendemos por que as pessoas querem acabar com esse nosso modo de vida, mas entendemos que o Ocidente, ele pensando no futuro, pensando eternamente no futuro, né, como se fosse algo a ser conquistado permanentemente, ele escapa do seu propósito principal, que é a realização das pessoas. E a realização não está no futuro, a realização está no presente. É isso que o nosso povo tem apresentado, tem mostrado ao longo do tempo. É isso que o nosso povo tem trazido como, inclusive, uma possibilidade de a gente ter um modo de vida equilibrado. É por isso que o nosso povo, ele luta tanto e integralmente para manter esse grande corpo que é a natureza viva, não apenas para nós que somos indígenas, mas para todos os brasileiros. Portanto, os indígenas que são considerados os guardiões da terra, os guardiões da natureza, eles são os guardiões não para si, mas são os guardiões para todos. O marco temporal, portanto, ele é uma afronta não apenas ao direito indígena, ele é uma afronta ao direito de todos os brasileiros, de todas as brasileiras e das gerações que hão de vir, porque essas gerações não terão memória. E é a memória que nos impulsiona para frente. É o passado que nos empurra, que nos impulsiona. É o passado que nos lembra quem nós somos, de onde viemos e o que a gente faz nesse mundo. E isso tudo só tem sentido se nós tivermos um espaço para viver. Um espaço onde a gente possa cantar os nossos cantos, cumprir nossos rituais, construir as nossas memórias e, portanto, reproduzir os saberes da nossa gente. O marco temporal, ele não é um problema para os indígenas, ele é um problema para todos os brasileiros. E eu queria chamar a atenção de todos vocês exatamente para isso. Lutar
Lutar por esse direito indígena é lutar pelo Brasil. E é esse Brasil que nós queremos manter vivos. Porque eu acredito particularmente que o Brasil é um país que tem vocação para a felicidade, sabe? E a felicidade do Brasil está na sua diversidade, está nessa construção de uma identidade que é múltipla, que é plena e que só faz sentido se a gente conseguir manter essa riqueza que passa pelo nosso patrimônio memorial, pelo nosso patrimônio material e pelo nosso patrimônio cultural. Portanto, é um dever de todos nós e eu torço muitíssimo para que o Brasil cumpra o seu destino, que é ser feliz. Muito obrigada, Daniel Munduruku. A gente fica com essa mensagem. Garantir os direitos dos povos originários é fundamental para avançar no presente e projetar a construção de um outro futuro.